Olá, eu vim apresentar o trabalho prático final no curso de pós-graduação em Novas Tecnologias, Transformação Digital e Inovação. Meu nome é Pedro Weitman Moriyama, o meu orientador é o Fernando Rossini. Aqui eu vou passar pelo problema abordado, se a criação e centralização de informações de onboard de clientes em um único portal, se ela de fato pode ajudar a atrair novos clientes, assim como manter os atuais com alto nível de satisfação. A justificativa para a criação desse portal, dentro da companhia de trabalho, da Bolsa de Valores, a gente não tem hoje um canal único, onde o cliente pode acessar as informações para acompanhamento do seu processo de credenciamento. Então, como nós temos fluxos distintos para cada processo que ele tem que fazer no seu processo de onboarding, seja a inclusão de um cliente novo, ou mesmo a alteração de segmento, para ele possa atuar, uma corretora possa atuar em outros segmentos dentro da companhia, a gente não tem informações claras para como funciona o acompanhamento e o processo de credenciamento dele. A gente tem fluxos totalmente descentralizados, Outro ponto que nós temos, os SLAs não são claros, então, como a gente tem áreas diferentes dentro da companhia que atendem pedidos diferentes dos nossos clientes, eles, além de não terem um portal onde eles possam constar as informações, eles também não podem constar os SLAs. Então, dependendo do fluxo que ele opta por seguir, tem um SLA distinto e ele não sabe exatamente qual que é o SLA de cada das etapas de cada um dos pedidos que ele pode eventualmente fazer. Nós temos áreas diversas que respondem por parte do processo, dificultando a visibilidade do fluxo de andamento das solicitações. A gente tem áreas com responsabilidades únicas e distintas, e cada uma delas entra em alguns tipos de fluxo. Então, a ideia do portal é que a gente tenha os fluxos totalmente detalhados, claros, as áreas saibam em qual momento elas precisam atuar, e a gente tenha de forma mais automatizada possível cada uma das etapas do processo. A gente não tem uma matriz RACI, indicando papéis e responsabilidades sobre o fluxo. Então, a ideia é que quando a gente faça a criação do onboard, um portal de onboard, a gente traga essa matriz junto, para que a gente possa elencar os responsáveis por cada uma das etapas e processos dentro desse onboarding. E o mesmo cliente, que ele já é cadastrado dentro da nossa infraestrutura, uma corretora que queira, por exemplo, atuar num segmento novo, a gente nem sempre consegue dar a visibilidade e status de como está o andamento do processo. Isso é um ponto de reclamação. Aqui, para explicar um pouquinho melhor, a gente explica um pouco do fluxo de entrada atual de novos clientes ou mesmo as alterações de segmentos para um cliente que já está cadastrado aqui dentro da nossa companhia, Então, a gente não tem um canal único, onde ele possa acessar as informações e acompanhar o processo, tem diversas áreas distintas que respondem por parte do processo e é totalmente descentralizada, A gente não tem um portal que centralize e que o próprio cliente consiga constar as informações. Então, aqui um exemplo, quando a gente tem um novo cliente, ou este cliente quer fazer a inclusão de um segmento novo de atuação, a gente tem 3 tipos de etapas distintas, dependendo do tipo de atuação que ele queira fazer. Então, passa por um processo de uma área de cadastro de clientes, que tem integração com o sistema Helix, que abre chamados, a gente tem contratação de serviços, que precisa dizer qual nível de serviço que aquele cliente vai querer para fazer essa operação dentro da nossa infraestrutura e nossa companhia, redes infra para fazer configuração de VPN, tem a avaliação de risco, passa por um comitê, até que chegue no ponto de fazer conexão da VPN, porque para fazer uma atuação dentro da nossa extranet, ele precisa ter a VPN contratada para poder ter acesso à nossa rede, uma rede unificada. Então, dependendo do segmento, a gente pula algumas etapas, ou entra um time diferente, que é o serviço de TI, que precisa fazer uma liberação específica. Quando tem fluxos simplificados, que a gente só tem uma área responsável que pode ser variada, que precisa fazer simplesmente uma atribuição de perfil. Então, a gente tem um processo totalmente descentralizado, com diversas áreas participando de tudo isso. Qual que é o objetivo dessa solução? O principal objetivo dela é, então, centralizar os fluxos de onboarding, então, que o cliente possa, de alguma forma, ter a opção de seleção do que ele precisa fazer e que tenha num lugar único. Ele não precisa acessar ou diversos portais ou diversos sistemas, ele tenha em um único lugar tudo de forma centralizada. Aí a gente precisa passar visibilidade dos SLAs e também do status do andamento, ou seja, como que ele entende que para cada tipo de solicitação que ele venha pedir para nós, qual que é o SLA específico que ele vai receber. E como é que está, após a entrada do pedido de inclusão ou de alteração, como que está cada uma das requisições que ele pediu. Ele precisa saber se está parado, se está andando, se ele precisa fazer algum tipo de acionamento ou não.
né? A gente precisa divulgar de forma clara qual que é o workflow e cada uma das etapas de cada tipo de solicitação que o cliente pode fazer, né? Então, aqui, novos clientes ou novos tipos de segmento, ele tem que saber o que passa, quanto tempo demora, se tem várias etapas, quanto demora cada uma das etapas, quanto demora o todo. Com isso, a gente quer também melhorar o NPS transacional, porque um cliente que não tem uma informação centralizada, se você dá um portal onde ele, de uma forma única, num lugar onde ele consiga acessar todas as informações, a gente precisa fazer pesquisas de NPS para ver se a solução nova está atendendo nível de satisfação desses clientes que já usam hoje, de uma certa forma, uma plataforma que é totalmente atualizada e descentralizada. É uma cadeia de valor no ágil, para que a gente tenha orçamento e também dê visibilidade ao tema. Então, com a transformação ágil da companhia, criar uma cadeia específica para tratar esse tipo de assunto de clientes pode ter um benefício enorme, né, principalmente por visibilidade do tema e da importância. Aí, com isso, a gente quer trazer mais clientes e também, para os clientes que já atuam, eles podem atuar em outros segmentos. Então, um portal com informações centralizadas pode facilitar o ingresso em novos segmentos que hoje talvez ele não faça pelo tempo que demora para cada um dos processos, né? E com isso a gente quer dar celeridade ao processo, porque hoje é extremamente demorado. Qual que é a proposta de solução? Então, vamos falar um pouco sobre detalhe dos caminhos, etapas, passos, solução e sequências de atividades para a implantação dessa solução. A proposta de um novo fluxo, porque hoje é totalmente isolado pelas áreas e algumas áreas nem têm exatamente um fluxo totalmente pré-determinado. Então, recebe na hora de fazer o atendimento, entende o que precisa fazer. A ideia é que a gente tenha um fluxo novo, com proposta de uma forma muito mais simplificada, né? Saber quem são os responsáveis e quais os gargalos em tempo de atendimento, né? Ou se em algum lugar falta um sistema ou um processo. Então, a gente pode até não dar visibilidade para o cliente de cada uma das etapas detalhadas do fluxo. Mas é preciso saber, pelo menos internamente, para a área responsável por esse portal, com quem está parado. Então, para o cliente, a gente pode dar uma visibilidade um pouco mais macro, que mostre em cada etapa onde está, mas internamente, a gente sabe se está com a área A, B ou C. Isso é bastante importante. A discussão da cadeia de valor, né, isso é bastante importante para que a gente possa dar visibilidade. Então, quando a gente vai para o ágil, em todos, né, a gente faz LPMs, Big Rooms, tudo isso, ou até PIs eventualmente, todos esses processos são importantes para a gente dar visibilidade em relação ao tema. E aí tem uma avaliação de retorno, custo e prazo para que seja implantado esse novo portal de atendimento, né, e quais fluxos, de repente, tem mais ganhos de serem implementados primeiros. E aí a gente usa, né, eu vou usar uma metodologia de avaliação. E quem precisa estar envolvido e quando dar visibilidade a essa solução toda. Que é a proposta do novo fluxo para atendimento dos clientes, né? Então, a ideia é que tenha um canal único e centralizado para todas as solicitações, permitindo ao cliente se logar em um único lugar para requisitar desde o seu cadastramento até alguma alteração de segmento de atuação. Então, a ideia é que o cliente, através de um portal único para acesso, ele possa, com um fluxo extremamente simplificado, ter todos aqueles fluxos iniciais que hoje são totalmente descentralizados e até com dificuldade de achar quem são os responsáveis, num lugar único, central e muito mais simples, que atenda tudo o que eles precisam. Então, aqui o step do cliente entrando nesse portal, ele precisa ter uma lista de requisições. Então, quais são as requisições possíveis para o cliente, né? Ele pode ter um pedido porque ele é um novo cliente, ele quer incluir um segmento, excluir um segmento ou precisar de uma alteração para, de repente, eu quero alterar alguma coisa no segmento que eu tenho. O step 2 é o próprio sistema, ele vai fazer uma avaliação da requisição solicitada. Então, ele sabe quais são as áreas de acordo com o fluxo que o cliente pediu, né, da requisição. Ele pode disparar ações em paralelo, né, ou se a dependência, ele precisa, de repente, a área de cadastro precisa fazer uma atualização cadastral para que o sistema, na área de contratação, já tenha recebido a informação cadastral para eventualmente poder fazer o próximo processo, que é um cadastro, por exemplo, de uma VPN. Mas tem fluxos de alteração que o cliente já está cadastrado na infraestrutura. Então, é possível que os fluxos disparem para ela. Olha, a área de cadastro faz uma atualização cadastral, enquanto eu preciso aumentar o link da VPN, porque esse cliente precisa de um link mais forte, mais pesado, para poder usar mais o sistema de negociação, por exemplo. Então, a ideia é que a gente tenha fluxos de forma separada. A criação automática de chamada no sistema de requisições, então o sistema de requisições que segue com o trâmite interno, ele passa a ser acionado automaticamente através de uma chamada de API. Os fluxos são atualizados no portal,
né, para que o cliente possa fazer o acompanhamento. Então, no Step 3, já é um step maior, né, a gente tem áreas distintas. Então, por exemplo, esse A aqui são áreas internas que são notificadas sobre o andamento dos respectivos fluxos sobre sua responsabilidade. Então, o portal manda, né, um e-mail ou algum chamado para essa área, que ela também pode consultar o portal para entender se tem algum step, né, do fluxo que está com ela ainda, né? E aí tem e-mails de cobrança de SLA para as caixas departamentais, e não só para departamental, tem que copiar o gestor da área, porque às vezes a caixa departamental não atende o chamado, mas quando se copia o gestor, o fluxo anda, né? O Step B seria um board de acompanhamento que a própria squad tem. Então, elas podem ser acionadas em caso de atraso nos atendimentos de SLA, para que elas possam acessar os responsáveis, né, dashes para envio aos diretores, com áreas envolvidas e o lead time de cada uma, ou seja, dar a visibilidade e ver se tem alguma área que, mesmo com o processo novo, ainda está travancando tudo. Então, com esse dash para os diretores, a gente ganha prioridade com todas as áreas, né? Então, é um processo que geralmente funciona. E aí, se houver VPN, passos seguidos aqui da VPN, contrato, liberação automática que funciona. E aqui, nessa parte de Step 4, é uma central de atendimento, onde tem uma comunicação direta do cliente com uma central. Então, o cliente não fica sozinho, solto, e não tem a quem chamar. Então, uma central vai ter acesso no portal, acesso a diversos tipos de informação, que ela pode, de fato, começar a fazer um acionamento interno, se for necessário, ou dar algum tipo de suporte para o cliente. Então, este é o fluxo do novo portal. Aqui é um exemplo de uma tela, né, que teria para o cliente fazer o acesso. Então, através daquele portal único, é assim que ele faria o acompanhamento de requisições que ele fez, né? Ele pode filtrar aqui o tipo de requisição, qual foi a data, o status específico. Então, aqui tem um exemplo de login de quem está usando, né, uma corretora 123 com o usuário. Aqui tem uma grid que mostra as informações, então, que tipo de requisição que ele fez, qual foi a data, como que está o status, qual foi a última atualização desse fluxo, mostra o SLA de cada uma das atividades, inclusive qual que é o tempo de atendimento. Então, se está um track, beleza, mas se aqui, né, já tem 14 horas e o SLA de atividade são 12 horas úteis, e está 2 horas estourado. Então, está atrasado o fluxo. Ele pode fazer o acionamento através de um e-mail ou ligar para aquela central que está exibida no slide anterior. E aqui a ideia é ter um chatbot, né, porque o chatbot resolve muitos problemas para clientes que estão com dúvidas específicas, pontuais, não sabem muito bem o que precisam fazer, ou tem outros fluxos. Então, aqui a gente desonera bastante a área de atendimento tendo um chatbot. Então, ele pode fazer reset de senha, porque tem um usuário que está logado aqui nesse portal. Ele pode responder dúvidas sobre o processo, com informações básicas que o chatbot é alimentado, ter consulta de SLA para outros tipos de fluxo e passar os telefones e e-mail de contato da central. Aqui é a proposta de criação da cadeia de valor e também ter um modelo ágil. Então, a nova cadeia ela vai proporcionar um time dedicado. A gente tem áreas distintas para fazer fluxos e processos emitidos em sistemas isolados aqui dentro. Com a criação de uma squad, a gente cria um time específico e responsável pelo portal, né? Por tudo o que precisa ser feito de novos fluxos, de melhoria dentro do portal. Então, com uma squad nova, né, um BO, um PO, aí tem um System Architect, né, a gente consegue pegar 50% de um SM para atuar dentro da cadeia, aí um AT para fazer os testes com viés de negócio, né, 3 desenvolvedores, né, 3 pessoas do Dev Team e 2 de QA, que são para fazer automatizações de teste, ou seja, é gerada uma release desse sistema novo, desse portal, o time de QA entra fazendo testes automatizados, garantindo maior cobertura de testes automatizados, então menos erro na hora de fazer a entrega, seja nos ambientes de teste ou no ambiente de produção onde eles são utilizados. Daí, com essa proposta da cadeia de valor de serviço, é que a gente possa, inclusive, atender outras cadeias de valor da companhia, ou mesmo cadeias de serviços, né, BOs ou SOs, né, épicos com geração de valor, criação do LPM, que é um lugar para dar para a gente possa exibir o projeto, mostrar o andamento, mostrar os problemas, mostrar como é que está o orçamento, como é que a gente está gastando, se tem WIP ou não, então a gente consegue, como está o WIP e se a gente está com delay ou não no atraso das atividades, né? Então, orçamento específico e até uma participação na PI Planning para ajudar na priorização de atividades para dentro dessa... Aqui a principal parte de avaliação de retorno, custo e prazo para implementar o novo portal é fazer uma avaliação de caminho crítico, né? Então, acho que os passos para que seja possível fazer essa avaliação são identificar as atividades que compõem o projeto, fazer a sequência
de cada uma delas para a criação desse novo portal de onboarding, que é um portal que não existe, e definição de duração usando ou PERT mesmo, ou um planning poker, discutindo com o time, algo que é bem adotado no Ágil, para saber ali quantos pontos a gente tem em cada uma das atividades. Né, com o método de CPM, então Critical Path Method, a gente consegue identificar o caminho mais longo para as entregas. Então aqui está o exemplo, né, o início, atividade 1, 3, 7, 10, este é o caminho mais longo, logo o caminho crítico da nossa implementação. E as atividades paralelas aqui, 2, 5 e 8, 4, 6, 9 e 11, são atividades que não estão no caminho crítico. Né, para avaliação sobre o projeto, dá para usar o Earned Value Management, né, para acompanhamento do progresso. Dentro do EVM, dá para usar o Budget Completion para analisar qual que é o custo total do projeto, custo de uma determinada atividade ou conjunto com Planned Value, com Earned Value dá para avaliar entrega de funcionalidade ou atividade, custo atual do projeto. Então aí a gente consegue, né, assim, calcular custo versus o realizado, né, com o CPI, quanto está ou não está desviando do que havia sido planejado efetivamente. Projetos desviam geralmente em custo e/ou em tempo, em prazo. Então aqui a gente consegue acompanhar bem de perto, saber se vai tomar alguma medida para variação de custo ou mesmo variação de prazo com o SPI. Então aqui são as técnicas que dá para utilizar para fazer esse a parte de sustentabilidade financeira. Então quais são os recursos financeiros para implementar essa solução? Então um business case pode ajudar a entender quais são os requisitos e custos financeiros que a gente precisa, avaliar a squad para criar, né, evoluir e manter esse portal. Então, não é só criar e soltar, a gente tem vários fluxos que podem ser incluídos nesse portal. Então, precisa de uma squad dedicada que possa dar manutenção em produção e fazer evoluções. Avaliar onde a empresa pode redirecionar o orçamento para a criação da nova cadeia de valor, porque às vezes a companhia está com um budget já fixo e travado. Então, para adotar essa cadeia, dá para redirecionar o orçamento de outras áreas, são itens que podem ser avaliados na criação desse onboard, desse portal de onboard. As soluções atuais que têm baixo NPS, então, às vezes você consegue um sistema, uma solução, um pacote de terceiros que tem custo e que não atende bem. Então, será que não vale desligar e fazer manual por enquanto? Muitos processos estão para fazer de forma manual. Né? E se existe alguma receita, dado que a gente tem uma entrada dos clientes novos que trazem receita para a companhia, ou mesmo eles passam a atuar em novos segmentos trazendo receita. A receita é indireta neste caso, mas pode ser levada em conta. Aqui um exemplo de business case para fazer, né, uma apresentação e para avaliação do projeto. Então o Lean Business Case é um business case um pouco mais light, mas que tem informações extremamente importantes para a apresentação e aprovação do projeto. Né? Então, qual seria a cadeia de valor onboarding? Então, a governança, né? O patrocinador geralmente é um diretor de operações ou diretor de negócios. O líder geralmente é um gerente de tecnologia, BO ou SEO, né? Um RTE, e o APMO, que geralmente é, né, o Agile PMO, que nos ajuda aqui com custos, pagamentos, andamento do projeto. Então, budget e forecast está tudo associado ao PMO. Então, aqui uma indicação de qual que é o porte, né, com as respectivas horas. Então, um projeto P1, uma funcionalidade de P1, 350 horas, aí chega no G2, mais de 3.000 horas, né? A Moscow List, então, esse tipo de projeto é um must, um should, um could, um would, né? Qual que é uma nota que ele tenha. O Elevator Pitch, então, na hora de fazer a apresentação, né? É a concepção de um novo portal centralizado para gerir todas as informações e fluxos que envolvem onboard de nossos clientes, que ele trará mais agilidade e transparência. As principais features, né? Então, simplificação e unificação dos processos de onboarding, tela para novas solicitações, tela para consulta do andamento das solicitações, funcionalidade de acionamento de times internos por e-mail e ligação. E aqui quais são os benefícios, né? A gente não tem muito, porque é indireto receita, mas é cliente direto na veia aqui, não há redução de custos, mas a gente atende riscos corporativos, né? Um cliente não satisfeito tem um risco de sair, e ainda mais com um portal descentralizado, que a gente pode estar correndo um risco enorme, inclusive de informações desatualizadas, né? E não há receita ligada ao projeto. Então aqui custos para MVP, então aqui são horas, né? Mão de obra interna, que são os funcionários, mão de obra externa. Então aqui um exemplo, né, para a gente colocar MOI e desembolso de forma separadas, então quantas horas e os custos de cada um, se o projeto é CAPEX ou OPEX, custo de features, quando a gente tem features específicas já do sistema, né, aqui é no item do MVP, a viabilidade econômica, e aqui a gente tem itens ligados à produtividade. Então, quanto tempo eu demoro nos fluxos, quanto tempo eu quero passar a demorar. Então,
este item aqui está conectado diretamente à parte de sustentabilidade e produtividade da nova plataforma. Para fazer monitoramento e avaliação, né? Então, a questão aqui é como vamos acompanhar e monitorar a implantação dessa solução e, posteriormente, como avaliar os resultados obtidos com a implantação frente à operação e problema que ocorria. Como será feito o acompanhamento dos resultados que eram... Acho que aqui o Net Promote Score acho que é uma das ferramentas mais úteis que nós temos, né? Com ela é possível ir ao mercado e entender qual que está o nível, né, de detratores, neutros e promotores, fazendo o cálculo de NPS, né, que é o percentual de promotores menos o percentual de detratores, e aí com isso, com pesquisas semestrais especificamente em cada um desses itens de avaliações de atendimento, via e-mail, telefone, telas de consulta, processo de inclusão e atualização, é o jeito mais fácil de identificar qual desses processos está ou não atendendo ao cliente. Então, fica mais fácil atuar caso algum deles não esteja bem. E assim, NPS semestrais com os clientes, é a melhor forma da gente estar próximo e eles acompanharem que a gente também está buscando a evolução deste portal, né? E com uma outra forma seria a gente coletar as diversas informações para avaliar a saúde da aplicação, do contato dos clientes e percepção da equipe. Então, quinzenalmente, dá para apresentar numa reunião de status ou mesmo numa LPM, assim, quantos incidentes em produção C0 ou C1 nós tivemos, quantos C2 ou C3, ou seja, de menor criticidade, a nota de avaliação logo ao término do atendimento da central. Então, como a gente tem hoje em vários lugares, várias empresas, assim, acabou o atendimento, pede uma avaliação rápida. Se o atendente estava bem disposto para resolver o problema, esse problema foi resolvido. Acho que com isso a gente consegue tabular todas essas informações e também apresentar em forma de dash. E aí coleta de traces e logs para avaliar como está o uso dos clientes. Então, a gente às vezes, né, cria mais de uma tela, ou ele usa muito mais uma tela de consulta, menos uma outra tela. Então, aqui a gente consegue avaliar e até direcionar, às vezes, para novas features. Aqui são as minhas referências, né? Aqui já estou no final da apresentação. Então, o que eu usei para compor este projeto, essa apresentação. Então, a B3 está passando por um processo de transformação ágil. Então, a gente tem documentos de LPM, documentos do Scale Framework, do SAFe, áreas relacionadas ao processo. Então, aqui são áreas de fato que participam do processo. Então, eu fiz esse levantamento interno, buscando um pouco as áreas, o que elas fazem, quais são os workflow das atividades de hoje, até para que eu pudesse, de fato, propor um portal novo para o uso de verdade, de fato, dentro da minha companhia. Então, eu sou responsável por uma das áreas que tem, né, como tecnologia, podem desenvolver este portal. Então, justamente, é um trabalho bem de campo mesmo, porque eu acho que aqui tem um valor enorme, inclusive para a implantação dentro da minha empresa. O material apresentado durante o curso da FIAP, então, eu fiz algumas revisões de aulas, né, assisti algumas aulas de novo, pedaços de aulas, porque eu fiz tudo, tenho anotações no caderno, de cada uma das aulas e do que ela, né, os pontos interessantes de cada uma das aulas, e voltei em várias delas para pegar conceitos para poder aplicar aqui no projeto, e vi diversos e-books das disciplinas para conseguir compor aqui essa apresentação. E o Google, para algumas imagens, né, que eu coloquei aqui na apresentação, inclusive essa do final, e sites de busca de alguns dos conceitos. Então, muito obrigado, me despeço aqui, tchau, tchau.